Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Como eu falei nos stories, né? A gente estava com bastante gente com dúvidas, né, sobre comandos de válvulas e suas aplicações. Então, em vez de eu gerar um enredo para poder estar falando sobre esses comandos, eu fiz uma caixinha de perguntas, né? Onde que as pessoas solicitaram, né, as suas dúvidas. Então eu vou estar respondendo. Eu acredito que esse vídeo vai ter um conteúdo que vai ajudar muitas pessoas, né? Adotando que as pessoas perguntam esses tipos de dúvidas. Então eu não sei o comprimento que vai ficar esse vídeo. Espero que fique um pouco curto e de bastante informação. Bom, vamos nos iniciar aqui, né? Então assim, ó, primeira dúvida é a dúvida que eu mais recebo, né? Que é até qual comando eu posso usar com o cabeçote original. Quando a pessoa diz isso, existem duas formas de você analisar: cabeçote original, molas, pratos, travas e balanceiros originais, e cabeçote sem preparação, né? Mas normalmente a pessoa pede com mola, prato e trava original, né? Então assim, comandos que eu vou comentar aqui são comandos comercializados na empresa. Bom, pessoal, retomando, aqui vai ser assim: uma hora chega a transportadora, e assim vamos indo. Então assim, sobre os comandos que eu vou falar, é uma coisa assim que eu quero deixar bem claro, que eu não tenho patrocínio nem nada, apenas trabalho com esses comandos, né? Então acaba tendo um vínculo, né? São os comandos da Queer Performance, tá? Tenho amizade pessoal com o dono e são os comandos que viemos ajudando a desenvolver ao longo dos anos aí, né? Então acreditamos no potencial da marca, vendemos muito bem e inclusive de um tempo para cá temos desenvolvimento e vendendo muito comandos da linha AP. Bom, mas o foco do nosso canal aqui, da nossa empresa, sempre foi essa linha GM, né? Então, linha de motores Opala, a linha de caminhonetes, né? A gente trabalha um pouco com Chevette também, mas mais o tração traseira GM. Porém, temos bastante coisas para AP também, né? Principalmente a linha de comandos, né? Mas o forte é o GM. Então assim, como a gente estava falando da linha de cabeçotes, o que ele pode ser montado, então eu vou fazer umas linkagens bastante em função dos comandos Queer, e também posso fazer algumas comparações com comandos importados, tá? Tem gente que não gosta de comando nacional, né? Tem outras marcas de comandos nacionais, né? Sancan, Deco, tem aquela empresa do seu Jorge da Sob que faz perfis em cima do original, né? Então tudo vai de você avaliar o bolso e o que você gosta, né? Então assim, respondendo a primeira pergunta, até que comando eu posso usar com o cabeçote original? Como eu tinha falado, o cabeçote original, molas, pratos e travas originais. Então assim, da linha Queer, eu recomendo até a graduação 260 graus, tá? Então a Queer tem o 260S e o SS, tem poucas diferenças entre eles, tá? Um pouco é o levante, uma coisa muito importante, e um pouquinho de duração. O Lob Center ambos tem 110, então aproveitando o vínculo, falando de ambos, são comandos da linha 260, todos podem ser aplicados em aspirados e também em turbo, são comandos de entrada, né? E podem ser montados em cabeçote original. Quando eu não recomendo você montar um comando 260 graus em comando original, em cabeçote original, quando você vai montar turbo. Por quê? Porque quando você monta motores turbo, quando você dá o spool da turbina, o giro do motor levanta muito rápido.
Então, a carga de mola original, que normalmente dada a ordem de 75, 80 libras inicial, até umas 180, 190 libras finais, tá? Isso para o comando 260. Se você for analisar no comando original, dá menos libragem porque é menos levante, né? Então eu não recomendo, porque a subida de giro vai ser muito rápida e você pode flutuar a válvula, você pode, obviamente, perder rendimento do motor, assim como danificar o comando. Não porque é um comando Queer que você vai danificar. Se você colocar um CompCans 260 graus hidráulico e você usar molas originais no motor turbo, você pode causar isso. Muita gente vai falar assim, eu montei há 65 anos atrás comando CompCans, comando Crauer, tem aquele 252, né? Muito bom por sinal, com molas originais, então beleza. Mas provavelmente essa pessoa anda aspirado e usa o carro. O som do carro, dá umas empurradinhas de pé, passeia com a família, bate na BR ali, dá uns 150, 160 por hora, mas o cara não gira lá no fim do giro, sempre usando 5.000 giros. Então ele dá uma empurradinha, jogo rápido, e o motor sobe mais linear, tem uma preparaçãozinha, uma Weber, um 6 em 2, uma igniçãozinha melhor. Então assim, nesse sentido, o cara não vai danificar o comando. O problema é levantar giro e o tanto que abre. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos para a segunda pergunta, que tem um pouco de vínculo com a primeira. É isso que eu vou tentar fazer aqui. A pergunta foi: que comando indicamos para carros originais? Bom, quando ele fala carro original, o que a gente entende? Entende que esse carro não tem preparação de cabeçote, né? E que esse carro provavelmente roda ali com carburadores originais, ou pode andar com uma Weber em um escape dimensionado. Então, preparação não tem, na verdade, né? Eu considero isso mais uma atualização de alimentação e de escapamento. Então, que comando que eu indicaria? Bom, a pessoa que me fez essa pergunta, eu olhei o perfil dela e ela é dona de Opala. Então, o que seria um comando para a linha Opala, para esses carros originais? Eu indicaria tanto o 4 cilindros como o 6 cilindros. Os comandos originais, eles são bem mansos, né? Ele tem ali da ordem de 171 graus a 0,50, né? Que é uma medida que eu já falei em vídeos há uns 5 anos atrás. Mas a duração total ele vai ter ali na ordem de 238, 240 graus de duração, né? Então é um comando muito manso. Então você pode colocar um comando perfil 250S, que é um comando que já tem da ordem de 252 graus, né? Um levante superior, ele vai dar um rendimento melhor. Tanto que o comando 250S saiu numa linha esportiva do motor da Opala. E, por exemplo, como eu citei, a Queer Performance desenvolveu o comando 4 cilindros com a graduação do 250S. Então existe 250S por 4 cilindros, tá? Aí muitas pessoas já falaram, né? Mas 250S é a nomenclatura do motor. Sim, 250 polegadas cúbicas do 400, né? Mas existiu o comando chamado 250S, que é aquele GM final 882, né? Que muito famoso, que hoje, que eu saiba, né, que a única empresa que consegue fazer uma réplica fiel a esse comando é a Queer. Qual comando teria muito parecido com o 250S se você quiser montar? Existe um comando da Crauer, que é o 240H que eles chamam, tá? Que é um comando muito parecido. Ele é 192 por 196 a 0,50, 112 lob center, ele é muito parecido.
Aí você fala assim, já, mas e o 252H da Comp? Não, esse comando já é um pouco mais nervoso do que um 250S. Excelente comando, adoro, tá? Compcans dos 252H, ele, se eu não me engano, ele tem 200 acho que é 200, eu não lembro agora, cara, faz tanto tempo que eu não trabalho com esses comandos. É isso mesmo. Então, o comando, conferir aqui, pessoal, o comando compcans, ele tem 206 graus a 0,50. Então, ele é um comando mais forte que o 250S. Para motores aspirados, você poderia montar ele tranquilamente, tá? Com molas originais. Porém, a Comp afirma que precisa das 981 deles. Então, já fica a dica para quem gosta de montar Opala com comando com mola original. E também, se você quiser um upgrade um pouco maior, você pode montar com a linha 260, 260S e 260SS, tá? Com molas originais poderia, tá? Porque é um carro original, então ele não vai ter um perfil de levantar giro muito agressivo, então você não vai ter dor de cabeça, tá? Existem certos cuidados que você tem que ter para montar um comando de Opala, que eu vou falar em outra pergunta, que isso sim danifica um comando, tá? Então seria isso, até 260 graus, um 260H da Compcans, um 252 da Crauer, poderia ser montado, beleza? Bom, para a terceira pergunta, a pergunta da pessoa me fez, também é dono de Opala. Ele perguntou para mim assim, a partir de que comando de válvulas eu perco o conforto? Bom, adotando só comando de válvulas seria a partir do 268, tá? Então o que eu considero hoje, com a experiência que a gente tem, com a montagem de motores aqui e com os carros que eu já acertei. Até os comandos 260 graus você mantém um estilo original do carro, porém não próximo de original, porque você tem um perfil mais agressivo do carro. O comando 260 SS depende do enquadramento que você faz, eu vou falar sobre enquadramentos, tá? Ele fica levemente, escute bem, levemente mais crespo em motores diferentes, tá? Então assim, mas ele é um comando totalmente usável ainda na cidade. Assim, o que eu falo cidade é o cara pegar um trânsito, o cara tá viajando, pegou um congestionamento de manutenção de estrada, ficar ali debriando embreagem, é uma situação que gera um pouco de desconforto. Então um comando 260 graus ele não vai gerar um desconforto muito grande pro dono do carro, tá? Aí o 268 sim, normalmente, eu vou falar de médias aqui, tá pessoal? Ele é um comando que ali até os 1400, 1500 RPM, ele dá umas cabeçadas. Muita gente me pergunta, já, mas o que é essa cabeçada? Então, quando você escuta aquele embaralhado do motor, não um embaralhado alto, mas um leve embaralhado na marcha lenta, que o motor ele fica pausado, ele não é um motor linear, ele tem um funcionamento lisinho, ele começa a oscilar. A marcha lenta a gente chama de marcha lenta ociosa. Esse embaralhado significa que o cruzamento das válvulas de escape com admissão, que o conceito técnico chama overlap, que é cruzamento de válvulas em português, começou a aumentar. Então, normalmente motores agressivos, comandos agressivos, trocando bastante as palavras hoje,
eles começam a aumentar o overlap. E o que é o overlap? É o varrimento do cilindro. Então significa assim que num certo determinado posição que o pistão está, o gás de escape ainda está saindo, está entrando a admissão, ou a admissão está no final do ciclo dela, o escape já está abrindo para jogar para fora. Então isso influencia no funcionamento do motor em baixa rotação, que gera essa falha, né? Esse varrimento de cilindro falho que gera esse barulho. Então assim, não é só o barulho que vai gerar esse fato do comando. Ele gera desconforto, porque o motor fica instável. Beleza? Então assim, a instabilidade de um comando 268, ele fica ali mais por ordem de 1.400, 1.500 giros. Então quando você vai andar no carro, o motor ele tende a cabecear o motor e o caboclo dentro do carro. Então você vai andar, você vai tentar virar uma esquina de terceira marcha, o motor vai cair o giro, né? Principalmente quem tem diferencial longo, vai virar a esquina, derrubar para uns 1.200, 1.100 RPM e vai tentar virar, e o motor vai dar aquela cabeceada, porque ele vai engasgopar por causa desse varrimento de cilindro. Então ele gera esse tipo de desconforto. Aí a pessoa tem que voltar uma marcha, se de segunda está fazendo isso, tem que virar de primeira, né? E andar com um giro mais alto e aí fazer a curva. Isso é simplesmente um exemplo, né? De um fato convencional do dia a dia, né? Então seria esse o desconforto gerado por um comando 268. Aí você pega um comando 278, por exemplo, né? Ele já tem um overlap bem mais positivo, então esse desconforto ele já sobe muito mais, ele já sobe para altas rotações, né? Para 2.000, 2.200 giros, né? Então assim, normalmente comandos de graduação mais alta, né? O que ele acaba acontecendo? Ele tira o conforto em baixa rotação, vai transferindo potência, tá? Para média e altas rotações. Então quanto mais você aumenta o comando, você vai diminuindo a parte de baixa rotação do motor, o uso do motor aqui, e aumentando para cá. Então se você procura giro, andar com o pé lacrado, exige uma performance mais em alta rotação, você necessita desse tipo de comando. Se você quer um motor um pouco melhor, né, porém não quer perder seu conforto em baixa, que é o que a gente está falando, o comando no máximo um 268, mas você tem que lembrar dessa faixa que eu expliquei. Então assim, eu normalmente recomendo o cara usar um 260SS, um 260H da Compicans, um 252 da Crauer. A Scanderian vai ter um comando mais manso deles, ali vai ser o 525A, que é o 268 com 109 de lob center. Ele já é esse comando médio, tá? Então ele já não, você vai perder esse conforto aqui embaixo. Então ele seria um comando para média. Então essa seria a terceira pergunta: que comando perco o conforto? Seria mais ou menos essa a ideia que eu dei para vocês. Bom, a quarta pergunta é uma pergunta, digamos que simples, né? Porque a explicação é simples. O cliente pergunta: comandos para turbo, qual a diferença de um comando para aspirar? Bom, o comando de turbo, ele normalmente precisa ter lob center, que é a diferença entre o cilindro de admissão e de escape, mais longo, tá? Então isso chama lob center. Por quê? Porque como você passa num ciclo isso aqui, demora mais tempo para chegar no outro ciclo. Então o que significa isso? Que nessa função que você está girando entre a válvula ficar fechada, né? Então você deixa o overlap mais negativo, você está admitindo combustível mais tempo nesse intervalo. Para o motor turbo isso é muito bom, porque ele dá spool na turbina. Então misturas ricas, outra coisa, né? Já estamos falando de turbo agora, né? Então ele enriquece a mistura e levanta mais a rotação do motor, dos gases, né?
da caixa quente da turbina e levanta mais o motor. Então, essa é a ideia. Cruzamento longo, tá? E para os motores turbos. Essa é a diferença básica. Aí você vai me falar assim: puxa, tem um amigo meu que montou um motor turbo com 525B que tem 109 de lob center. É um comando para aspirado e funciona e o carro é um canhão. Sim. A questão está falando aqui: é exclusivo você montar um carro com lob center alto para ter um cruzamento de válvulas mais negativo para um motor turbo? Não. Isso é o mais ideal, tá? Por quê? Porque o motor ele vai ter uma eficiência maior, tá? Então você pega que nem o exemplo que eu citei, o cara montou com 525B, puta, o cara tá com um comandão, né? Comandão que tem uma abertura de válvulas, uma permanência muito alta, um levante alto, né? Então abre válvula, tem uma permanência alta, vai injetar combustível para dentro mesmo, e mais um vento empurrando, a potência é óbvia que vem. Mas a eficiência desse motor vai ser baixa. Quando eu falo eficiência, o que significa? É que o cara vai jogar combustível fora, tá? Então ele vai perder combustível, porque o motor vai estar lavando para poder funcionar. Então, quando o comando é desenvolvido para turbo, ele aproveita mais esse combustível para render a mesma potência, por exemplo, que seria um 278 desenvolvido para motores turbos. E outra, existem 278 comandos para turbo, mas normalmente você tem que enquadrar com o seu projeto. Que tipo de pistão, que taxa, qual é a sua finalidade, né? Curtir o carro tem uma pegada, um negócio mais monstro, um negócio para trocar o asfalto do lugar, um motor que muda a órbita da Terra, né? Então, tem preferências. Então, entrando num outro assunto que sempre me perguntam, mas eu não coloquei aqui, qual é o melhor comando? Então, eu fico literalmente com essa cara. Qual o melhor comando? Para quê? Você quer colocar num Jeep para subir morro, que o cara vai andar, quando tá com o pé na lata, 70 por hora, 40 por hora, né? O cara só faz força. Então o cara precisa de torque em baixa rotação. Então um comando para ele, é turbo, aspirado, é diferente. Comando para um pai de família que quer curtir com sua esposa, viajar, dar uma passeada na cidade, pega um trânsito, não pega um trânsito, é outro tipo de perfil. Por isso que quando a montadora faz um carro, ela adota uma média. Esse carro vai ser desenvolvido para quê? É um carro de luxo que vai dar conforto pro cara, tal, tentar tirar uma performance aqui. Mas quando você vai pro lado da preparação, você vai para uma preparação exclusiva para o dono do carro. Você não vai fazer uma receita, vamos montar essa receita aqui que eu sei que fica canhão, eu gosto. Beleza? Você gosta, mas será que o seu cliente vai gostar? Então isso é uma coisa que eu acho bem bacana de você conversar. A hora que você vai desenvolver o projeto com o seu cliente, fala assim: meu amigo, você vai usar seu carro para quê? Vou usar para isso, para isso, para isso. Bom, então se você vai usar para isso, e você não vai precisar de tanta performance, dá pra gente montar original, dá pra gente montar um comando um pouco maior, vamos precisar montar forjado, não vamos precisar montar forjado. Então isso é muito importante. Então, querendo ou não, você faz o seu cliente ter um gasto focado no que ele quer, não um gasto desnecessário. Às vezes o cara, acontece muito comigo, chegou com uma montoeira de peça em cima da carroceria da caminhoneta dele. Fala assim: Jean, eu quero montar meu motor, eu tenho essas peças. Aí eu olho pra ele, pergunto, falo: meu amigo, o que você quer do carro? Eu quero um carro pra curtir. Primeira pergunta que os caras responde. Fala: tá, quer curtir? Ok, beleza, entendi. Mas curtir como? Você quer dar umas aceleradas? Você quer passear? Né? Essa história. Aí você analisa, pega o perfil do cliente e você vai olhar as peças do carro, não condiz. Entendeu? Às vezes o cara quer curtir o carro, passear com a família, anda mais na cidade, quer ir no barzinho tomar um negócio com os amigos e sair dando uma patinada normal, de um opaleiro.
E o cara comprou um comando 298, o cara só vai passar raiva, entendeu? Então não funciona. Então é sempre legal ter um preparador, que seja um mecânico, uma pessoa para você conversar, para você ter um norte, para você comprar as coisas. Não é só comando de válvulas, é um carburador coerente, uma injeção coerente, pistões coerentes, né? Um cabeçote coerente. Eu já fiz alguns vídeos de cabeçotes, né? Acho que vocês podem estar olhando, níveis de cabeçote. Eu explico o que é bom cada nível, né? Então, essa é a diferença dos carros turbos. Eu dei um vínculo aí com a ideia de usar comando para turbo e para aspirado, e não é lei você usar um comando específico para turbo em um carro turbo, beleza? Falo pra caramba, né, galera? Meu Deus do céu. Mas espero que vocês estejam gostando do vídeo aí. Abraço, próxima pergunta.